Boa noite, pessoal. Estamos aí, começando mais uma live. Nosso canal, bem-vinda Érica, Joyce, Nívia, bem-vindo a galera aí que tá entrando. Novo horário, eu sempre pensei, gosto de pensar que esse nosso canal é um canal de interatividade. Eu gostaria muito que vocês fizessem parte disso e vocês se sentissem como parte do canal aqui, das nossas lives, da proposta que eu faço. Se vocês tiverem algum assunto, me manda, eu faço post, eu replico. Eu gostaria realmente que essa comunidade se sentisse parte do método Poli. E eu vinha observando nas lives, eu vinha fazendo live 20h30, e eu vinha observando que eu tinha um número de pessoas às 20h30 e às 21h começava a aumentar. E eu fiz uma pesquisa, né, rápida, foi um dia de pergunta, e às 21h ganhou com 69% contra 31% que quiseram manter as 20h30. Então nós estamos no novo horário, 21h, vamos manter as terças-feiras, ou eu vou trazer um conhecimento, uma experiência, um aspecto técnico, ou vou trazer alguns convidados. E já vou dar um spoiler aqui, ó. Semana que vem, galera, ó, a organizadora desse livro aqui vai estar visitando aqui a nossa live, tá? Então, e hoje eu vou estar com aquela abordagem de aspectos técnicos. Eu tenho usado muito o Instagram para chamar a atenção de coisas técnicas. E a gente falou do giro, que já é um assunto recorrente aqui, a importância de fazer a criança dar o giro, equilíbrio, mergulho voluntário, o ritmo da aula, o maestro e, por fim, o salto. Esses vão ser os assuntos que eu vou abordar aqui, compartilhando vídeo, compartilhando essa minha experiência na natação. Então, como tenho muito assunto, eu vou direto compartilhar já alguns vídeos com vocês. Opa, o que está acontecendo aqui? Olha esse vídeo aí. Hein? A criança já fazendo o giro. O que de técnica para uma criança fazer isso? Observa que a cabeça dela começa o movimento e ela faz uma ação propulsiva tanto de perna quanto de braço. Inclusive, o pai dessa criança aqui acabou de entrar na live aí, Vitor. Tá? Então, tecnicamente, o giro tem diversas coisas que são importantes. A posição da cabeça, em que quando eu giro a cabeça, o meu corpo vem atrás. Eu sempre digo que quem manda... Eu vou tirar aqui, senão eu vou ficar tonto. Eu sempre digo que quem manda na posição do corpo é a cabeça. Na água, sem o apoio do pé no chão, se eu jogar a cabeça para um lado, a minha perna vai para o outro. Se eu jogar a cabeça para frente, minha perna vai para trás. Se eu jogar a cabeça para trás, meu pé vem para frente. Se eu girar a cabeça, o meu corpo vai girar. Então, no giro, tecnicamente, eu tenho a posição da cabeça e a ação propulsiva tanto de braço quanto de pernas. Então, é importante, é uma habilidade que permite a troca de direção, permite a troca de decúbitos. Então, eu vou mostrar outros vídeos aqui. Deixa eu achar eles. Aqui, ó. Olha que legal. A criança também, ó, dando giro. O professor dando uma auxiliada. Sai da barra.
faz o giro e volta para a barra. Já um trabalho importante também aqui de autossalvamento, mas eu não quero entrar na parte do autossalvamento, eu quero entrar na parte do controle do corpo na água e da importância dessa habilidade que é o giro. Eu tenho mais um vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que aí eu vou chamar de troca de decúbito. Também faz parte de um giro, ela tá de frente no cachorrinho e vai virar essa troca de decúbito, assim como os giros, eu considero fundamental para o domínio do corpo na água. Então é importante a criança ter esse domínio. E aí eu tenho o giro depois de um pulo. Tenho mais um vídeo para mostrar. Então faz o salto. Olha o domínio dessa criança de dar o giro para chegar. Então pula, dá o giro e volta. Então são diversas possibilidades. E o que eu estou chamando aqui a atenção de vocês é da importância da criança ter o domínio do giro e da troca de decúbito. Para ter o domínio do giro e da troca de decúbito, eu preciso ter um controle da posição da cabeça, um controle, uma pegada, um apoio, tanto com a mão quanto com a perna, para eu poder exercer esse giro. Alguma observação aí, galera, sobre o giro? E eu vou compartilhar um vídeo que uma colega nossa mandou na outra vez, que é a nossa colega. Olha só que legal a técnica dela para trabalhar com nenê pequenos. Ela faz uma pequena elevação, ela baixa e puxa a criança com uma das mãos fazendo um giro. Para uma criança fazer isso, ela já tem que estar super acostumada com o mergulho, tá acostumado com os desequilíbrios. Então, para falar um pouquinho mais desta técnica, tá? Eu vou ver se a própria Nívia, eu vi tu entrando e tô te chamando aqui. Se a própria autora do vídeo vem compartilhar com a gente. Eu tenho outro vídeo dela aqui. Será que ela... Nívia, eu tô te chamando aqui, Nívia. Aceita aí. Olha aí. Será que a gente consegue compartilhar também o do vídeo, Nívia? Ei, boa noite. Oi, como que é? Boa noite, Nívia. Bem-vinda. Boa noite. Como é que estamos? Tudo jóia. Eu não sei se eu consigo botar o vídeo aqui contigo, tá? Mas tu sabe qual é o vídeo que a gente estava vendo, né? Porque tá quando tu entraste, sumiu aqui a opção de compartilhar. Nívia, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso canal. E explica aí como é que tu faz aquele giro e por que tu faz aquele giro. Compartilha a tua experiência aí. Esse giro, na verdade, é uma brincadeira que a gente faz de uma música, né, que a gente canta, que é a gente canta vira, 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 virou. Então a gente faz o giro tanto no alto, que a gente muda a criança de posição, tá de frente do pai, a gente vira. Não tô com um boneco aqui, né? Assim a gente vira no ar. Isso. Devia ter pego um bonequinho. E a gente faz também submerso. Bonitinho. Então dá para fazer assim, né? E embaixo também. Até tu tem uma pequena perda. Eu uso isso também na progressão de fazer o giro fora da água para a criança identificar o que está fazendo, depois conduzido para depois ela fazer sozinha isso, com pequena ajuda. Isso, mas como, tipo,
Eles são... Esse bebezinho, ele estava com 5 meses, aquele Sim. bebê. Então, é bem pequenininho. Assim, a partir dos 5 meses já dá para fazer esse giro. Então, Conduzido. Tu segura com uma mão e eu induzido. vejo que tu conduz ele. Isso, é totalmente conduzido. Você pega num braço e faz o giro total e Eu sobe com a já vou criança. compartilhar de novo o vídeo aqui E depois. o que acontece também, Paulo, é que eu até essa semana eu fiz bastante essa experiência, que a gente está fazendo avaliação das crianças, aí eu aproveitei para fazer. Quando você faz um mergulho na vertical certinha, você desce bem retinho, dá um vácuo no nariz. Então, a criança faz uma pausa ali mesmo. Além dela fazer a pausa respiratória, esse vácuo não deixa entrar, a criança não engasga, não bebe água, nada. Você tem que descer bem retinho. Então, isso também faz parte quando a gente vai fazer esse giro com a criança. Você desce retinho, segura na mãozinha e vira e sobe. Eu faço analogia, Nívia, com a canoa virada, né? Se tu descer retinho assim, não tem, a Não não vai... ser que ela aspire, né? Não tem como entrar. Isso. É, mas você não precisa soprar, não precisa jogar água, não precisa fazer nada, é só descer. E o segredo é descer suave. Não pode ser como se estivesse afogando a criança, dando caldo, né? Se estivesse Lavando dando roupa. caldo. É, dando caldo, lavando roupa ali. Não, você desce suave, como se estivesse no ar. Igual a gente faz em cima com a criança assim, você vai fazer para baixo. Aí a semana é um das avaliações nossa, essa pausa respiratória com mergulho na vertical, com os Tu bebezinhos, bebê chama 1. isso de pausa respiratória com É mergulho na vertical. isso. E Aí a tu, gente desce, sobe, a criança fica normal. Mas como pode? Como pode o playset descer retinho, com calma? então, eu vou Então, aproveitar que tu está falando isso, Nívia. Apesar de não ser o assunto, nós estamos falando do uhum, giro, mas isso. já que tu entrasse aqui, É porque tem que descer para fazer o giro, né? claro, claro. Você não pode Mas na descer semana girando. passada, eu falei sobre o primeiro mergulho. Quais são os em que tu se baseia para fazer o primeiro mergulho na criança? Então, primeira coisa é ver se a criança está Tu estava na tranquila. live semana E eu passada? estava, Ah, estava. então não pode colar o prof. Paulo aqui, hein? Não, então. Não, mas participei de estou em todas. Olha só, primeiro eu vejo a criança, né? Se ela está bem tranquila. E uma das coisas é se ela tem adaptação da água no rosto. Se ela tem adaptação boa da água no rosto, o segundo passo é o rosto na água. Então, se ela tem essa adaptação, não tem segredo, já pode partir para o mergulho. Agora, se ela é resistente à água no rosto, eu já dou mais um tempinho, já espero mais um pouco. O teu grande Entendeu? sinal é água no rosto. É água no rosto. E aí a gente vai observando a resposta da criança e aí tu vai fazendo giro, fazendo outras manobras, indo Isso, diversificando a vivência da criança. É isso? isso, até fazer o primeiro mergulho, que não precisa ser na primeira aula também, né? Claro, Depende claro. muito Mas e o da giro? criança. Qual é a importância de fazer o giro? Então, o Por que tu giro. faz tão precocemente? Então, eu faço porque você trabalhar o giro, você está trabalhando também a parte cerebral da criança, né? De mudança de posições, que isso é muito importante. É por aquilo tudo que a gente sabe, de aumentar a sinapse, né? Quando você trabalha a parte cerebral mesmo, né? Você muda o corpo de posição, que você mexe com as amígdalas. Então, as amígdalas que ficam cerebrais. Então, aumenta as conexões, tudo que a gente sabe daquele livro que a gente tem do movimento, né? Como é que é? Da Lana. O movimento é a chave da inteligência. Então, é a partir disso. Então, esse livro aí, exatamente.
É Quem tiver baseado nele. interesse, entra no site do INAT, que tem disponível lá. Exatamente. Então, aí fala muito de giro, inversão de posturas, né? Essas mudanças de decúbito. Então, quanto antes você começar, melhor. Então, a gente pode fazer tanto nos tapetes, em cima da água, quanto submerso. Eu acho que submerso deve ter o valor dobrado, né? Se você vai aumentar tantas sinapses fora d'água, submerso deve aumentar o dobro, né? Será que Nívia, é? Nívia, eu não vou responder, vou passar para ti. Ó. A Vanessa está perguntando assim, ó, como fazer isso com a criança que nem molha o rosto? Acho que tu respondesse que, que é pré-requisito do mergulho a água no rosto, né? Aí tu Isso, poderia... é tipo assim, você vai fazer com a criança que você vê que tem uma adaptação do rosto na água. Você não Ela pode fala pegar que tem uma medo e é criança. autista. Oi? Alguma consideração se a criança é autista? Não, se a criança, isso não tem problema. Nós adaptamos as aulas com a criança com qualquer deficiência, uma natação adaptada. Se ela responde bem à água no rosto, ao mergulho, você vai fazer tudo que você faz com uma criança típica. Não tem problema se a criança é atípica. O Não, trabalho é o perfeito. mesmo. Eu acho que o que a gente tem que tentar passar para os colegas, e no caso específico a pergunta da Vanessa, é que assim, ó, a gente tem que observar, se a criança não aceita água no rosto, eu não vou fazer o giro. Eu Não, preciso de jeito conquistar nenhum. outras coisas. E quem teve na semana passada, eu tenho dois sinais, a água no rosto e a questão do equilíbrio. Tu nota quando a criança fica com um tônus muito aceso por causa de qualquer desequilíbrio. Então, eu observo que muitas vezes algumas crianças autistas, quando proporcionado uma posição de desequilíbrio, elas reclamam. Então, Uhum. independente da criança, da característica dela, esses são dois fatores que devem ser obrigados, e aí tu parte da aguinha e do equilíbrio para as outras propostas que tu possa vir a fazer. Que são mais assim elaboradas, né? Então, tipo assim, você vai ter mais sensações nisso, um giro, só vai aumentando o nível de dificuldade. Então, é tipo assim, como tem uma frase que eu uso, né? É a borboleta, ela nunca vai ser borboleta se ela antes não ter sido uma larga. E ajuda aí, Paulo. Gata, Isso. Então, ela não vira borboleta rapidinho. Ela tem um processo, né? Isso é para todos. Isso é respeito mesmo, né? É um respeito que a gente tem que ter com esse processo todo, né? É um processo, né? te peguei de revesgueiro aí para ter a participação. Eu quero mostrar os teus dois vídeos do giro, mas eu vou Uhum. pedir para tu sair para eu mostrar. Tá joia. Tá bom. Obrigado, Nívia. Aí. Sempre bom te receber aqui. Um Obrigado. abraço. Obrigada aí por ter me chamado. Eu vou pedir para tu Tô sair para eu sempre voltar de junto. novo, tá? Tá joia. Falou. Um abraço. Volta! Fica com Deus. Tá joia. Então, pessoal, eu vou mostrar de novo o vídeo da Nívia, que é esse aqui, em que ela apresenta uma técnica que ela eleva, mergulha e conduz o giro da criança. E vou mostrar outro vídeo, que é esse aqui, uma elevação, e aí conduzindo pelo tronco um meio giro. Então, para finalizar, vamos ver de novo? Ó, eleva, faz o giro, meio giro, conduzido e retira da água. Então, para finalizar, o giro eu considero uma atividade, uma habilidade muito importante de ser trabalhado.
A criança precisa dominar depois, a gente vai tentar que ela faça sozinho. Então, dentro da progressão, a gente faz meio giro fora d'água, meio giro dentro d'água, com auxílio, depois meio giro com pouco auxílio, só dando uma empurradinha, depois a criança vai girar sozinha, e depois nós vamos trabalhar, como vocês viram nos vídeos iniciais, o giro completo. Para depois partir para a mudança de decúbito, que é de decúbito ventral para o decúbito dorsal. Muito importante para o domínio do corpo na água, o domínio, a noção de corpo. Então, a cabeça, a criança entender o posicionamento da cabeça e usar o apoio das mãos e das pernas para fazer o giro. Alguma pergunta sobre o giro aí, galera? Senão já vou passar para o próximo assunto, que é o equilíbrio. Olha aqui a Gabi. Os bebês normalmente têm uma rotina na água. Como faço para acrescentar esse exercício no giro? Eu uso nessa posição que a Nívia estava falando, com os bebezinhos pequenos, eu uso na fase de roda da aula, porque daí outras mães e outras crianças observam aquela criança que está fazendo e pela imitação, aprendizagem observacional, o sistema espelho, eles tendem a fazer também. E para os maiorzinhos, eu faço na plataforma, saindo da plataforma, fazendo giro e voltando, e aí eu começo assim, ó, pega o brinquedo, aí a criança pula da plataforma, pega o brinquedo e tem que voltar para a plataforma, meio giro. E por fim, naquele trabalho, se vocês não viram, na barra, a criança fazendo o giro também. Então, eu tenho diversas partes da aula que eu posso trabalhar com os giros. O mais importante existe pré-requisito, que é pré-requisito a criança dominar o mergulho e não ter uma tensão muito grande nos desequilíbrios, porque tu vai girar. Então, se eu for fazer um giro, se eu fico desequilibrada, se eu estou com a criança aqui, e só em eu botar para um lado ou botar para o outro, a criança já se tensiona, imagina eu girando. Então, ela precisa ficar relaxada nos desequilíbrios e estar acostumada com água no rosto. Professor de natação, tia Ana, pegada nos braços ou no pescoço? Não, pegada, eu faço giro no tronco, aqui, ó, na criança, tu pode fazer aqui, e tu pode conduzir também com o braço, como a professora demonstrou, tá? Mas não puxa pelo pescoço. Não puxa pelo pescoço. A Vanessa fez na barra e achou o máximo. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Professor, ficará gravada? Se a tecnologia permitir, vai ficar gravada. Minha dificuldade é que elas não aceitam o chuveirinho. O chuveirinho tem que ser introduzido muito, muito lentamente. Se tu observasse no outro dia que eu falei sobre jogar o brinquedo, é uma boa alternativa. Se eu jogo o brinquedo para ti e o brinquedo cai aqui na frente, ele vai respingar um pouquinho de água. Então, a criança vai entender que tu está jogando com ela e não agredindo ou colocando uma água direto aí no rosto dela. Beleza? Vamos passar para o próximo assunto, então. Equilíbrio, galera. Quem está aí e acompanha o meu trabalho e também trabalho de muitos psicomotricistas, a gente que gostam da referência do Lurie e do Vitor da Fonseca. O Vitor da Fonseca fala do equilíbrio como da primeira unidade, como a base da psicomotricidade. O tônus e o equilíbrio sendo a base da psicomotricidade. E aí nós temos que o equilíbrio é a conquista da verticalidade, eu ficar em pé. Só que para eu ficar em pé, existem diversas adaptações labirínticas, vestibulares, informações proprioceptivas, em que eu tenho que fazer um controle postural para eu não cair. Se eu estou de pé e eu olho para frente, o meu centro de gravidade, eu tendo a cair, eu tenho que contrair a minha musculatura das costas para eu não cair. Então, vamos ver aqui, ó, o caminhar na água. Eu tenho um videozinho, que legal esse aqui. Esse vídeo é uma das primeiras vezes
se não a primeira, eu acho que foi a primeira vez que eu coloquei a plataforma para essa turma e essa criança. Ele já caminhava, mas via como ele testa, como ele tem dificuldade de caminhar, ele não se sente seguro, ele está testando, ó. Ele fica meio equilibrado. Por quê? Porque ele manda uma mensagem, ele está acostumado, o referencial dele é em terra. Então, ele manda uma mensagem, tem diversos fatores que modificam essa resposta da criança no caminhar. O primeiro é a resistência ao movimento. Eu mando uma mensagem, eu estou acostumado a mexer meu braço e a minha perna, eu estou acostumado a mexer eles no ar. E aí o que acontece? Conta grave sem resistência. E quando eu entro dentro da água, a água já cria uma resistência. A água já cria uma resistência. E aí a força que eu tenho que mandar para minha perna subir é maior. Outra coisa que tem é que eu mando uma mensagem para minha perna, tantos quilos levantar, só que daí eu tenho o empuxo me ajudando. Então eu tenho o efeito do empuxo, eu tenho o efeito rotatório da flutuação, eu tenho condições de fluxo, se por acaso tem gente andando do meu lado, a água está me empurrando para cá e para cá, e eu tenho a resistência ao movimento. Tudo isso está falseando as mensagens do meu cérebro para o controle do meu corpo. Então, na água, eu preciso ter todos esses ajustes. Então, essa caminhadinha aqui, ó, ela é um novo universo e ela tem a necessidade de dominar o corpo dele na vertical ou dominar a caminhada no meio líquido. E agora eu vou escolher outro vídeo aqui, que eu já mostrei outra vez. Olha lá essa criança. Quando ela joga, que ela vai arremessar a bola, ela se desequilibra para frente. Possivelmente, no seco, ela não teria isso, mas essas modificações proprioceptivas que a água proporciona é que geraram esse desequilíbrio na criança. Então, é um bom exercício também fazer o jogo de bola dentro da água. E teve uma colega aqui que falou do tapete. Sim, a gente também usa. Essa é a primeira vez que essa criança fica em pé. Olha a cara da mãe lá, meio né? Olha lá, surpresa com a conquista. Ele está conquistando a verticalidade e, ao mesmo tempo, se adaptando a esse desequilíbrio que o tapete proporciona. Então, as três situações que eu mostrei aqui, um simples caminhar na piscina, eu preciso me adaptar e eu considero muitos professores negligenciam essa tendência de desequilíbrio, porque existe uma coisa que se chama efeito rotatório da flutuação. Então, isso é aula de hidroginástica aqui, ó. O braço está aqui, a flutuação está empurrando para cima. Se eu abro um pouquinho, eu tenho uma tendência de efeito de rotação no meu braço, no meu corpo. Então, quando uma pessoa dá um passo à frente, ao levantar o joelho, o efeito de rotação tende a levantar as pernas para trás. E aí, o que a pessoa faz? Joga a cabeça para frente para não cair para trás. E muitas vezes não tem esse controle e cai para frente. Poucas pessoas que começam seus deslocamentos na piscina caem para trás. Por quê? Porque elas respondem ao desequilíbrio jogando a cabeça para frente e acabam caindo para frente. Então, se nós, no processo de adaptação da criança, negligenciar isso, a gente pode estar aí afastando a criança, dando um susto, fazendo uma imersão que ela não esteja preparada e que ela não goste. Então, o equilíbrio, eu preciso dar essa noção de, primeiro,
dar apoio para ela se equilibrar estático com apoio. Depois, deixar ela largar um pouquinho a barra. Depois, fazer deslocamentos que eu posso dar ajuda da mão ou de um halter, um flutuador que ajude ela a pequeno desequilíbrio, para depois ela fazer o caminhar sem ajuda nenhuma. Por fim, troca de direção, caminhando ou correndo, trocando de direção. Então, vou mostrar mais uma vez. E isso aqui, ó, que a gente está vendo, as crianças precisam de equilíbrio também, porque quando eu jogo a cabeça para um lado para o outro, então isso aqui também é um equilíbrio. Não era o equilíbrio do caminhar. Então, esses halteres e outros equipamentos de flutuação, eles não é o equilíbrio vertical que eu estou falando de ficar em pé, mas exige muito equilíbrio. Então, se vocês olharem uma criança que está começando, que não domina isso, ela vai se agarrar naquilo e vai ficar muito tensa quando segurar nos halteres. Então, o equilíbrio como um todo, eu começo trabalhando com apoio, depois sem apoio, troca de direção, para, por fim, ir utilizando diferentes flutuadores e diferentes situações para que ele tenha o tapete, como foi dito aqui, como, em diferentes situações, para que eles tenham esta habilidade ou esse fator psicomotor bem trabalhado. Eu não vi nenhuma observação aqui, nenhuma pergunta sobre o equilíbrio. Ó, a tia Ana usa o tapete, eu mostrei lá, perfeito. Elaine, boa noite, Elaine, bem-vinda. Então, uma coisa que eu tenho visto muito, pessoal, bota aí, galera. Tem uma pergunta aqui no site. Como fazer isso com aquele... Tá, mas... Tá, a Vanessa está perguntando assim, ó, como trabalhar o equilíbrio com crianças a partir de 6 meses até 2 anos? Vamos observar e vamos relembrar os fatores psicomotores. Primeiro é tônus. Quando a criança ficar em pé, ela está trabalhando tônus e a conquista da verticalidade vai passando da cabeça para o tronco, para o quadril, para os pés. Então, a criança, primeiro, o engatinhar está fortalecendo a cervical e as costas. O sentar, a cintura pélvica. Então, a criança de 6 meses, ela ainda não tem esse equilíbrio. Ela não tem a força, a maturidade de ficar em pé. Ela precisa o quê? É estar segurando e fazendo pequenos desequilíbrios para que ela fortaleça bem a musculatura da cervical, os deslocamentos da piscina para ela trabalhar bastante o tônus também cervical, proporcionar movimentações de perna para ela fortalecer as pernas, e quando usar no tapete o engatinhar, a troca de decúbito para quando ela puder sentar e depois ficar em pé. Então ela vai ficar em pé e vai conquistar o que a gente estava falando, perto de 1 ano. E a partir daí é um universo louco, Vanessa. Com 1 ano aos 2 anos, tu pode explorar muito esse caminhar, tu pode explorar ela com os flutuadores, tu pode explorar como, na sua plenitude o equilíbrio, os tapetes flutuadores. O tio Pedro está dando aqui, ó, corda como se fosse uma barra, que é tipo um slackline com a corda. A partir de que idade posso usar os halteres? Achei muito bom, mas nunca usei. Crianças muito pequenininhas, é melhor botar a boia circular para fazer esse trabalho de perna. Ali com 1 ano e meio, elas seguram bem. 2 anos, maravilhoso o trabalho com o halter ali daí do ginástica. Eles vão trabalhar bastante equilíbrio e também muita movimentação de membro inferior. Mais alguma pergunta? Então, nós vamos para o nosso próximo assunto, que é
o mergulho, a voluntariedade, o mergulho voluntário. Gente, eu tenho visto muitos vídeos. Parece que hoje nós estamos, com a internet está nos dando uma abrangência, o pessoal está meio que apelando, assim. Eu realmente gostaria que vocês pensassem na criança, como é que ela está se sentindo nas manobras que a gente está propondo. Então, a Nívia mostrou um mergulho. Eu trabalho também conduzindo a criança, fazendo a lambidinha, né? Mostrei semana passada aqui uma criança fazendo seu primeiro mergulho. Mas eu acho muito importante a gente ter na mente que é muito mais importante a criança tem vontade. A criança tem vontade, a criança tem iniciativa. O que nós precisamos na nossa aula é proporcionar um ambiente seguro e que a criança possa exercer essa sua iniciativa. Então, no caso específico do mergulho, tá? Eu vou mostrar alguns mergulhos aqui. Tá? Olha aqui, ó, que coisa fofa. Eu chamando ela sentado na borda e ela toma iniciativa, fica em pé e se joga para frente. Né? Faz um bloqueio, olha com a calma, olhos abertos. Vou mostrar outro. Cadê? Aqui. Eu jogo a bola, a criança sai da minha perna, da minha cadeirinha, né? E acaba mergulhando. Vamos ver outro. Olha esse vídeo, que espetacular. Ela está se segurando na plataforma ali e está sozinho, dando um pulo e mergulhando. É esse nível de destreza, de iniciativa, de calma que a criança tem, de domínio que a gente busca. Deixa eu achar outro. Olha essa criança, tá segurando na barra. Ela se solta e vai em direção à mãe. Um movimento bem rudimentar, mas já é um deslocamento. Então ela larga. É isso que nós estamos buscando. Vamos ver outro. Olha essa. Ela se joga para trás e faz o mergulho do tapete. Ela estava sentada no tapete, se joga para trás, se segura e sobe de novo. Então, eu não quero entrar na polêmica do mergulho conduzido ou não, né? Qual que é o melhor mergulho. Eu quero chamar a atenção que é o seguinte, a criança tem vontade, a criança tem iniciativa e a gente tem que permitir que ela exerça isso na nossa aula de natação. Ela se sentir segura, a gente dá o step by step, os passos para que ela consiga despertar a curiosidade dela, ter o prazer de descobrir, ela ter o prazer de saber fazer. É muito bom mergulhar, gente. Né? Então, o subaquático, o mundo subaquático é maravilhoso. Então, o nosso objetivo é desenvolver habilidades em que a criança possa fazer isso naturalmente. Então, quais são as situações que a gente pode estimular a criança a fazer um mergulho voluntário? Fazer a borbulhinha, e aí tu colocar o rostinho na água. Então, se eu sopro, vocês deveriam estar sentindo o sopro e depois sopro dentro da água. Então, quando eu sopro dentro da água, a criança está vendo. E aí eu posso soprar e eu fazer um mergulhinho. A criança já começa a ver um padrão de movimento e querer imitar. Eu posso devo pedir para os pais fazerem mergulho na frente. Então, eu estou com a criança aqui, eu digo, olha, agora o professor. E aí eu mergulho. Agora o bebê. E aí o bebê vai mergulhar. Eu posso pedir e devo pedir para o papai fazer um sorriso.
para o papai ajudar calmamente quando ela toma a iniciativa de um mergulho. Porque isso que nós vamos ver de novo é exatamente o que a gente quer na natação, que a criança sinta-se tranquila. Olha o olhar dela quando ela entra dentro d'água. Ela faz o desequilíbrio, pula para frente por própria vontade e está tranquila. Olha a forma com que ela sai, o tempo certinho de respiração. Ela pulando sozinha, saindo da minha pé, do meu apoio, indo para frente. A criança aqui, ó, ela sozinha, o pai está lá do outro lado. E ela subindo e descendo. É isso que nós buscamos, gente. Então, o que eu estou cuidando, o que eu tenho chamado a atenção do pessoal, gente, é cuidar um pouquinho com essa questão do exibicionismo e colocar a técnica na frente das questões afetivas. Primeiro, a criança tem que estar bem, para depois eu poder evoluir nas técnicas. Olha essa criança indo aí sozinha em direção... Vou fazer mais uma aqui, aquela do... Adoro essa imagem. A criança sozinha se joga para trás e está buscando. Então, é isso que a gente está buscando. Então, quando eu chamo a atenção, e eu fiz o post essa semana, não sei se foi essa semana ou semana passada, mas foi depois da live da semana passada, e eu falo em voluntariedade, em iniciativa, em autonomia, esse é o objetivo que nós temos com a natação de bebês. Na nossa aula, criar um ambiente em que a criança queira fazer as coisas, e não que ela seja colocada para dentro da água. Então, a criança... E tu pode observar, olha aqui a Ana Paula, a felicidade dela. Tu tem que observar. Quando a Nívia mostrou lá a técnica de mergulhar, que nós estávamos nos conduzindo, mas tu está observando a criança, ela está nos dando sinais se está gostando ou não. Então, observe a criança e crie um ambiente em que ela sinta-se seguro para poder explorar o corpo na água. Essa seria a questão fazer. Vou ler aqui algumas observações. Desenvolver a autonomia da criança. É isso aí que a gente busca. É isso aí. Agora, eu tenho um assunto que, quando eu falo, as pessoas ficam muito... Eu não vejo outro professor falar nisso. Talvez esteja falando por aí. Tá? Mas... vocês sabem o ritmo? Vocês pensam no ritmo da aula de vocês? Eu sou um professor que trabalhei muitos anos com hidroginástica. Eu amo... Obrigado aí pelo incentivo. Ó, estou amando essa live. Roveríssimo. Obrigado, Rô. Tem alunos que estão com 4 anos e só lava cabelo no chuveiro por conta do bloqueio que eles têm de água no rosto. Agora, deixa eu falar sobre o ritmo da aula, que eu fiz um post do maestro. Gostaram lá? Botei até, estava em traje de festa no post. Dá uma olhada quem não viu lá. O professor, o maestro. Era o post que eu fiz essa semana. Adorei, adorei. Eu venho daí do ginástica. Eu sou um professor que trabalho com treinamento intervalado. Tu sabe como é que tu tem... E trabalho com pessoas de maior idade. Tu tem que conduzir a intensidade do exercício para aquela pessoa. Então, quando eu faço um treinamento HIIT, que é forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, um Tabata, que são 8 tiros máximos de 20 segundos, desculpa, com 10 segundos de intervalo. Quando eu faço um Gibala lá, que é 30 segundos a cada 4 minutos de exercício, e eu uso esses mix, eu preciso ser um condutor do ritmo da pessoa. Ela, se eu pedir para ela fazer máximo esforço 3 minutos, ela não vai conseguir fazer, ela vai morrer, a velocidade dela vai diminuir muito.
Então, eu preciso ter uma dose de intensidade e recuperação. Intensidade e recuperação. Eu estou falando do ginástica. E aí vocês podem perguntar, Paulo, mas o que isso tem a ver com a minha aula de natação de bebê? Tem tudo a ver com a natação de bebê. Você começar uma aula muito na porrada, muito intensa, o que vai acontecer? Ela vai ficar muito excitada e talvez eu perca o controle da turma. Se eu começar se eu for muito devagarinho e finalizar a aula com atividades muito excitantes, essa criança não vai querer sair. Essa criança vai ficar muito excitada. Eu preciso ter um controle do ritmo da aula. Ao mesmo tempo, no final da aula, eu tenho que fazer com que a criança tenha um gostinho de quero mais. Entendeu? Ela tem que ter o gostinho do quero mais. Então, você tem que pensar no ritmo que você vai dar na sua aula. Como é que é o começo? Não muito. Um começo que você tenha uma voz de comando, em que elas possam falar um pouquinho e ter a excitação de falar contigo. E aí você vai começar a dosar as atividades e ver como a criança está. Então, fazer as atividades de recapitulação do que eles já sabem no início. Eu não posso começar colocando exercícios novos, porque se a criança tem um medo, eu perdi a criança para a aula inteira. Eu tenho que ir ganhando confiança. E como é que eu ganho confiança? Dando exercícios que elas já dominam no início da aula. Num ritmo, apresentando as atividades como um aquecimento. Tu acha que a criança também não precisa de aquecimento, parte principal, e volta calma na aula delas? Uma apresentação, elas identificar o meio, começar a criar alguns exercícios para criar a sensibilidade da mão, fazer as borbulhas, calmar um pouquinho para elas prestarem atenção na tua voz de comando. Depois, eu preciso mesclar atividades mais intensas com atividades mais lentas. Dá um ritmo da aula. Na aula dos bebês, que tem bebês, eu posso dar uma atividade e dar uma pausa com uma explicação técnica entre uma e outra. Não adianta eu despejar uma atividade atrás da outra, a criança fica perdida. Porque a criança, ela, quando é submetida a uma novidade, a uma atividade, ela tem um período de absorver aquela atividade e depois ela tem a vontade de repetir e de praticar, não só a vontade, a necessidade de repetir. Então, se eu saio de uma atividade e entro na outra, e entro na outra, e entro na outra, a criança não assimila. Eu estou só embaralhando ela. Então, eu tenho que dar uma atividade e segurar um pouquinho, dar um tempo. Se for o caso, repetir, dar outra atividade, faz uma explicação, faz uma brincadeirinha. Na natação infantil, faz uma atividade, segura, conversa um pouquinho, pergunta o que achou, o que vocês acham que a gente vai fazer agora. Eu jogo na natação infantil com as crianças de pedra, papel, tesoura. Tá, tu ganhou, então tu escolhe o que vai fazer. Não é só uma brincadeirinha, pedra, papel, tesoura. É um tempo que eu tô dando dela para ela dar uma respirada, para ela começar a se preparar para a próxima atividade. Pensem que vocês são o maestro e o maestro conduz. Não é a bateria que sai batendo, ela só vai tocar quando você mandar. Então, essa analogia que eu faço com o maestro é importante. Espero que vocês estejam entendendo o meu objetivo com isso, de conduzir e não fazer atividades muito intensas, porque daqui a pouco a criança perde a vitalidade, quer sair, está cansada. Começa a inventar que quer fazer xixi ou não terminar muito intenso. Então, existe, né,
um ritmo de apresentação das atividades, galera. Tá? Vocês é que têm a voz de comando, eu vou compartilhar aqui 2 vídeos que eu separei. E eu quero que vocês prestem atenção na próxima vez como é que eu estou falando. A minha voz de comando. Você que manda. Espera um pouco. 1, 2, 3, vem. Eu que estou no controle, eu sou o maestro da situação. Então, você tem que identificar que o professor é uma referência, você tem que ter voz de comando, você tem que direcionar, espera um pouquinho, mamãe, agora não é hora disso, vamos fazer aquilo. Mas pense no ritmo da aula. Alguém aqui conhece a banda Aerosmith, de rock? Quem conhece, manda aí um oi aí. Observa a música deles. Uma vez eu estava ouvindo uma entrevista do guitarrista e ele estava dizendo, não, as nossas músicas é como uma relação sexual. Eu começo devagar, vou aquecendo e sempre tem um clímax e depois a gente vai baixando. Então a música do Aerosmith, ela vai, todas as músicas começam como uma balada, ela vai ganhando solo, vai entrando guitarra, vai ganhando peso, tem o clímax, tem 2, 3 vezes ali o refrão com a ida e vinda, e depois ela vai baixando. Então, quando eu ouvi aquilo, me deu essa batida de chamar a atenção do ritmo das nossas aulas. Qual o ritmo? Eu gosto de começar no início e no final, no início com conversa, mais lento, mantendo a minha voz de comando, trazendo as pessoas para mim, fazendo alternâncias de atividades mais intensas e menos intensas ou de observação, e finalizando com alguma atividade bacana, mas não muito excitante, para que a criança tenha vontade do quero mais, mas não fique muito excitada ao ponto de não querer sair ou ao ponto de sair fazendo muita bagunça ou fora de controle. E aí, galera, o que acharam do ritmo da aula? Gostaram? Quero ver corações aí, galera. Vocês me incentivam. Quando vocês estão dando coração, fazem observação, vocês me incentivam. Último assunto, então, que eu preparei. É o último? O último assunto que eu tinha separado aqui é a questão dos saltos. Tá? Além do aspecto lúdico do salto, é onde a criança percebe o efeito da flutuação. Porque quando a criança cai na água, a água segura ela e depois ela empurra. Então, tô adorando os corações, galera. Obrigado, vamos embora. Então, no salto, é quando a criança identifica bem o empuxo. E a criança tem um aspecto... como é que eu queria dizer? Tem um aspecto de dar o sentido. A criança que tem medo não pula. Ela pode cair sem estar preparada, mas ela não pula, porque ela tem medo, ela precisa da mão. Então, a gente começa muito próximo da água, nos tapetes, nós começamos para depois fazer o salto-salto. Então, vamos mostrar alguns videozinhos. Cadê? E agora, galera? Será que eu perdi? Não vou ficar procurando aqui sem achar.
Ó, peço desculpa que eu tinha certeza que eu tinha deixado separado aqui um vídeo. Eu tinha separado um vídeo na... Eu tinha separado um vídeo na plataforma não, no tapete, e aí as crianças começando o trabalho de queda na água no tapete. Então tem algumas coisas rapidinho que eu vou fazer a finalização. Começa mais baixo para cima. O mergulho é um pré-requisito para o salto. O mergulho é pré-requisito do salto. Ele é um componente importante das habilidades aquáticas, eu considero. Por quê? Porque é onde eu identifico o empuxo. E tem um aspecto psicológico importante de criança com medo não pula. Então, quando a criança toma iniciativa de pular, ela está identificando aquele meio ou confiando no professor. Ela pode até saber que ela não vai se virar, mas se ela confia no professor, ela pula em direção ao professor. E eu quero também chamar a atenção de vocês que regras básicas de segurança, pessoal, tá? Não pode pular em cima de ninguém, cuidar pular em cima de brinquedo, a quantidade de traumatismo, ensinar precocemente a pular de ponta, eu realmente não vejo grande vantagem, porque a criança vai depois para sua casa, vai para a piscina de clube, onde ela não consegue identificar a profundidade da piscina, e aí pode ter pular de cabeça. Eu não incentivo crianças muito pequenas a pular de ponta. Galera, não consegui mostrar o vídeo aqui. Gostaram do horário aí, 21 horas? Vocês pediram? Então, 21 horas. Semana que vem, galera. Muito obrigado aqui pela audiência. Semana que vem. Tá vendo essa moça aqui, ó? Rosana Pugliese, a organizadora do livro Vitor da Fonseca, Cognição, Motricidade, Emoção e Afetividade. Vai estar aqui comigo, vai explicar a motivação e vai passar a experiência dela. Nunca entrevistei ela e estou muito, muito, muito contente que ela aceitou o meu convite. E você sabe que esse é um canal que eu realmente gostaria que vocês sintam-se parte. Vocês escrevendo, perguntando, dando opinião, me solicitam... me solicitem algum conteúdo específico que eu possa vir a trabalhar, porque aqui é um canal de compartilhamento, tá? E espero trazer muita gente boa. Quando não tiver muita gente, eu vou fazer algum formato aqui de conteúdo que eu estou trabalhando. Estou muito motivado, galera. Estou gravando todo curso novo. Faz um tempo que eu não faço lançamento, porque no próximo eu quero arrebentar. Vai ser Curso Método Poli 2.2. Todo com conteúdos novos, esse 1 ano de conteúdo que eu trabalhei, conteúdos novos, nova filmagem, tudo. Aqui a Ana entrou, é cliente Método Poli, vai ter também acesso os nossos clientes. Então, deem lá os likes nas nossas postagens, faça observação, faz pergunta no próprio Instagram para a gente crescer junto, que o meu objetivo é compartilhar a experiência para o maior número de pessoas possível e assim fortalecer a natação de bebê. Um beijo no coração, galera. Olha aqui, ó. Encontro vocês em São Paulo em abril, no encontro do INAT. Tá? Quem não se inscreveu, pelo amor de Deus, não perde isso. Não perde isso. Beijo.